Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Aconteceu o seguinte, estava gravando o vídeo e na verdade um amigo me ligou, tá? Mas vamos lá. No dia 7 nós vimos o verso 21 de Apocalipse, né? Dia 7. Apô 21, né? Apocalipse 21, né? O que acontece? Nós vamos ter aqui, no dia de hoje, nós vamos trabalhar as palavras, um conceito básico de palavras. Toda palavra ela é composta de raiz, né? Raiz e terminação. Para vocês entenderem um pouquinho como funciona a segunda declinação, ou as declinações no grego. Mas vocês têm que entender como que as línguas se comportam. Toda língua ela vai se comportar na base de raiz e terminação. Quer ver um exemplo bem básico para vocês entenderem? Casa, caseiro, casamento, né? Casal, casado. Casa, moradia. Moradia no sentido de que casa pode abrigar uma família, pode abrigar uma casa, está relacionado com moradia, família. Caseiro é quem cuida do quê? De uma casa. Casamento é quando duas pessoas se unem e vão morar onde? Numa casa. Casal são duas pessoas que fazem um casamento. E casado é uma pessoa que se casou, ela é casada. Veja que todas essas palavras elas têm a sua base no cas. Cas está relacionado ao que? Casal, família, entende? Então seria a raiz, As terminações vão indicando o que é casamento, caseiro, por exemplo, ó, caseiro, pedreiro, carpinteiro, chaveiro. Veja que todas elas têm o que? Então esse eiro ele indica o que? Uma profissão. Uma profissão. Vamos colocar como profissão. Casamento, alicerçamento, dilaceramento. Então, casamento seria uma ação, uma justaposição, amento, né? Alicerçamento, dilaceramento e tal, né? Casal, igual, normal, né? Eu acho que assim seria por esse caminho que eu usaria, tá? E casado, né? O ato de estar casado. Então, casa, essa terminação aqui significando moradia. Então é basicamente isso. Você tem que entender essas conotações. Por exemplo, vamos entrar aqui na própria palavra logos, ó. Veja que nós temos a palavra logos, logo, logon. Nós temos essas palavras aqui. Todas elas têm a mesma raiz, mas elas têm o que? A terminação diferente, que vai mostrar a função dela nas frases. Isso é declinação. Não só isso, você também tem, por exemplo, a palavra log, logos, palavra. Mas você também tem palavras relacionadas com logos. Por exemplo, você vai ter o termo logizomai, que é pensar por si, né? Pensar por si e tal. Porque a palavra logos ela está relacionada com palavra, pensamento, mentalidade, coisas assim. Então você vai ter outras palavras também com a mesma raiz, logizo. Também a palavra lego vem da mesma raiz de logos. Só que logos é o substantivo, lego é o verbo. Mas ele tem a mesma construção, lambda, gama. Só que é o ômega, o ômicron trocado pelo epsilon. Só isso. Mas isso aqui já eu falo, é verbo. Que é outra coisa, outros 500. Tá? Que a gente vai estudar mais para frente. Mas por hora, eu quero que vocês sempre prestem atenção nas raízes. Porque toda língua ela se estuda pelas raízes. Você tem que entender a raiz e as terminações. No grego, as raízes e as terminações.
entendeu? Para você entender as funções, os funcionamentos da língua. Toda língua trabalha nessa perspectiva, não existe exceção. Não existe exceção. Todas elas trabalham desta forma. Você vai estudar inglês é desse jeito, você vai estudar o hebraico é desse jeito, você vai estudar o alemão é desse jeito. Ó, por exemplo, lembrei do hebraico, né? No hebraico, eu vou pegar aqui esta raiz aqui, ó. Edom. Por exemplo, você tem a palavra Adam. Você tem a palavra Adamá. Acho que Adamá se escreve assim, Adamá. Você tem a palavra me fugiu o dom, cara, me fugiu. Edom. Edom. Você tem aqui ó, a palavra Adamá, Adam, Edom. Todas essas palavras elas estão ligadas com essa raiz. Aleph, Dalet e Mi. Todas elas são... Você tem a palavra Adão, Adamá, terra. Você tem a palavra Edom, que significa vermelho. Todas essas palavras estão ligadas pela sua raiz. É assim que funciona. Você vai estudar japonês, chinês, coreano. Todas elas têm essas questões, tá? Não tem como fugir. Quando você vai estudar uma língua, estude as raízes delas. É simples assim. Verbo, a mesma coisa. Todos os verbos eles vão ter a construção de raiz e depois vai ter as suas terminações indicando. Então, toda a língua é desse jeito. É assim que você estuda uma língua. A mesma coisa para entender a segunda declinação, entender as declinações gregas, é você entender as raízes e depois as suas terminações, ok? Isso é chamado de flexão. Declinação é uma flexão. Flexão, o que é? Flexão é algo flexível, aquilo que se molda ao contexto. A água ela é flexível. Você joga água num copo, ela tem uma forma. Você joga água num balde, ela tem outra forma. E por aí se segue. A mesma coisa são essas flexões, que são chamadas de declinações. Fiquem com Deus. Deus abençoe seus estudos e até o próximo vídeo.